Depois de ter criado seu primeiro app com sucesso, eu acredito que você queira praticar um pouco mais e aumentar o seu conhecimento sobre o Flutter. Com base no que foi apresentado nas aulas anteriores, crie um app que cria um cartão de visitas digital. Bom, seja o aplicativo stateless ou stateful, ok? Não importa. Todos esses dois tipos de aplicativo, eles permitem o uso do recurso chamado Hot Reload, disponibilizado pelo Flutter dentro do ambiente que você estiver usando para fazer o desenvolvimento. Okay? A ideia é que a forma como você vai desenvolver a interface desse app vai ser mais ou menos parecida como você desenvolve uma interface web, por exemplo, onde você faz a configuração e recarrega a página. Aqui, ao invés de recarregar, o que você vai fazer é o Hot Reload. Vamos ver quais são os widgets que nós vamos ter que utilizar, tá certo? Bom, primeiro, nós vamos precisar colocar uma foto, ok? Nós vamos precisar mostrar o nome da pessoa, o cargo ou função dessa pessoa, o telefone e o e-mail dele, ok? Então, o Flutter já disponibiliza todos os elementos necessários para a criação desse app. Agora, será necessário selecionar os widgets e configurá-los da maneira adequada. A estrutura geral do nosso app é a seguinte. Então, aqui eu listo para vocês quais serão os widgets necessários. Então, primeira coisa, nós vamos ter o Material App, tá certo? Dentro do Material App, nós vamos utilizar o Scaffold. O body do Scaffold vai ser configurado com o que a gente chama de Safe Area, ou seja, ele vai criar uma área segura, aonde o Flutter sabe que não vai ter nenhum outro tipo de objeto que possa obstruir a interface. Dentro do Safe Area, como um child, ou seja, como um filho do Safe Area, né, ou alguém que está dependente do Safe Area, nós vamos colocar um column. O column é um widget que vai organizar todo o conteúdo dele em uma coluna. Então é como se ficasse uma coisa em cima, uma outra embaixo. Tá bom? E o que ele vai colocar assim, né, nessa organização em cima e embaixo? Então, Circle Avatar, Text, Sized Box, Card e Card são justamente os widgets responsáveis por mostrar, né? O Circle Avatar, a foto, o Text é o nome da pessoa, o outro Text é o cargo e função, ok? O Sized Box aqui é só para dar um espaçozinho ali, tá certo? Você tem os dois cards que são os dados de telefone e de e-mail, ok? Então, todos esses widgets aqui vão estar dispostos em uma coluna, ou seja, se você colocar o Circle Avatar primeiro, ele vai aparecer mais em cima. O Text, ele aparece o quê? Abaixo do Circle Avatar. O segundo Text abaixo do primeiro Text, e assim vai. Tá certo? Então, observe aqui então que essa estrutura geral, ele dá essa visão então de como os widgets estão organizados. Então, Circle Avatar, nós vamos utilizar para representar o usuário, tá certo? Ele vai pegar uma imagem e vai colocar dentro de uma área circular. O Sized Box, ele vai ser usado para criar áreas que separam elementos da interface, ok? Então, se você usar um outro objeto, né, um outro widget, melhor dizendo, chamado Divider, aí você consegue criar linhas divisórias. O Card, nós vamos ter dois cards ali. Eles são utilizados com certa frequência em aplicativos feitos pelo próprio Google. Ele cria uma área retangular ou quadrada que pode ser usada para armazenar outros widgets, desde que seja usando um child. Então quer dizer que quando você olha aqui dentro do card, você vai ver que ele tem um child, né, que é um list tile, e dentro desse list tile ele tem o icon e o text. Tá certo? Nós temos ainda o column, né, o column, que cria uma seção vertical, ok? Ele organiza os elementos visuais da interface
de forma vertical. Então, esses seriam aí os widgets e uma visão geral dos widgets que você vai usar nesse exercício. Então, se a gente transportasse aquela estrutura geral para o código, as coisas ficariam mais ou menos assim. Imaginando que nós criamos uma classe MyApp que ele é um stateless widget. Eu tenho o Material App e a propriedade home do Material App tem o scaffold. Então eu configurei aqui o background color do scaffold, né? Aqui eu coloquei uma cor chamada teal. O body do scaffold tem o safe area e o body do scaffold ele tem como child o column, ou seja, uma organização vertical. E o que está contido dentro dessa organização vertical? Circle avatar, text, size box e os dois cards. Bom, mas e o que significa aquele main axis alignment? Então vejam só, o main axis alignment ele vai aparecer em outros widgets também, mas aqui vamos entender o seguinte, nós estamos trabalhando com o column. O column ele organiza as coisas de forma vertical. Então, o main axis, ele diz que ele vai pegar o eixo principal. O eixo principal de quem? Da coluna. E a palavra alignment, no final ali, né, ele significa alinhamento. Então, quer dizer que é o alinhamento do eixo principal. Então, como é que vai ser feito isso? Eu vou alinhar todo mundo verticalmente, mas, né, aquela palavra center que aparece lá na frente é justamente para indicar que eu vou alinhar tudo no centro, ok? Então todos os objetos que ficarem aí dispostos, eles vão ser alinhados no centro da coluna, tá bom? Então aqui onde tem esses parênteses com reticências, seria onde entrariam os códigos, né, e as configurações dos widgets. Eu não vou mostrar aqui porque justamente essa é a tarefa que você vai desenvolver. Então algumas coisas importantes. Você vai buscar na documentação oficial informações sobre como configurar os widgets Circle Avatar, Size Box, Divider, Card, Column. E também você vai procurar na documentação oficial como é que é feita a alteração do arquivo pubspec.ialm. Por que você vai precisar mudar esse arquivo? Porque é lá que você vai indicar, por exemplo, onde é que está a foto que você vai usar no aplicativo, no cartão de visitas virtual. Então, para inserir a foto, primeiro vai ser necessário que você modifique o pubspec.ialm. Então, por isso que você tem que saber como é que você vai incluir essa informação no arquivo. As fontes, se você olhar, né, o exemplo, você vai ver que as fontes do nome da pessoa e tal, elas são diferentes das fontes padrão. Então eu usei uma fonte chamada Pacífico e uma outra chamada Source Sans Pro. Tá? E essas fontes elas são fontes gratuitas que estão disponíveis lá no fontes.google.com. Então o que significa o arquivo pubspec.ialm? Ele vai conter então metadados sobre dependências, bibliotecas, aplicativos, recursos, testes, imagens e fontes que serão usados dentro do projeto. Então veja, como você vai incluir uma imagem, que é a sua foto, você vai precisar colocar essa informação no PubSpec. Como você vai usar duas fontes diferentes, você vai precisar incluir isso aonde? Dentro do PubSpec. Então um pouquinho mais sobre ele, né? O porquê o ponto .ialm, né? O IALM ou YAML, se você fez a disciplina de projeto de sistemas comigo, você vai se lembrar que o Swagger ele era um arquivo do tipo YALM, ok? Então o PubSpec é um arquivo que tem o mesmo tipo de configuração. E esses arquivos com a extensão YALM, eles têm o objetivo de terem a leitura fácil por pessoas, tá certo? Apesar de ter uma estrutura, mas a leitura dele é fácil, é relativamente tranquilo entender o que está escrito num arquivo YALM. E eles são usados normalmente para representar a configuração de coisas, tá certo? Então, se você se lembrar do Swagger, era basicamente isso que a gente fazia, né? A gente não tinha código de programação,
A gente tinha código de configuração. Então, a interpretação do arquivo é fortemente dependente de indentações. Então, quer dizer que se você indentar um arquivo e algo da forma errada, a interpretação do arquivo pode não ser correta, tá certo? Então, usar sempre 2 espaços para cada nível de indentação, tá bom? Alguns parâmetros dos widgets, vamos lá. O atributo style do widget text tem vários parâmetros. Alguns deverão ser configurados. Quais? Font family, font size, color e font weight. Tá certo? Você vai dar uma olhadinha no modelo da interface e vai olhar. Tá? Então, font size trata o tamanho, né? Color trata a cor, font weight ele tem a ver com o que seria o peso, né, da fonte. Então, por exemplo, uma fonte que tem um negrito, ela tem um peso, ok, diferente da fonte normal. E o font family é se você vai usar alguma daquelas 2 fontes que você vai precisar incluir, né, lá dentro do PubSpec. Então, qual daquelas 2 fontes você vai utilizar? Bom, sobre o Circle Avatar, você vai usar Background Image, Asset Image. Então veja, você poderia usar um outro tipo de imagem, tá? Até um Network Image se fosse o caso. Mas aqui veja, o Asset Image, né, ele está indicando que você vai usar uma imagem que pertence a você, né, que é um ativo, que ele está no seu dispositivo. Tá certo? Então, o Asset Image ele tem essa função. Card, a propriedade do card que você vai precisar mexer é o margin, né? Dentro dele você tem o Edge Insets Symmetric. Então quer dizer que com essa propriedade você pode dimensionar a margem interna do card, tá certo? Então tanto faz a margem esquerda, direita, superior ou inferior. Com isso daqui, você arrumando isso daqui, essa propriedade, ele consegue fazer um ajuste de uma vez só, tá bom? E o column, de novo, né, a propriedade MainX-Alignment vai ser usada para centralizar os elementos na interface, ou seja, colocá-los verticalmente e centralizados. Bom, então, passadas as informações, é hora de colocar a mão na massa e bons estudos.